hoje, acabei gravando um pouquinho mais tarde, né? Mas estamos nós aqui, não vamos perder o foco, nem perder o objetivo pelo qual temos feito, né? Eu andei lendo sobre algumas coisas, né? Eu sempre achei interessante ter poucos salmos. Aí me apresentaram a Comissão Brasileira de Salmodia, que nada mais é do que as pessoas que tentaram colocar os salmos em formas musicais. Isso já acontece há muito tempo, só que a gente não tem muito acesso. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns, nem todos ficam legais, tem que ser bem sincero, nem todos ficam legais, mas eu vou tentar trabalhar neles e assim, conforme for a gente vai fazendo. Hoje eu vou fazer uma parte do Salmo 19b, Salmo 19, né? Tá 19b porque é a segunda parte, mas eu vou tentar fazer, eu vou modificar algumas coisas, deixa eu ver se fica legal, ó. Os céus proclamam sim a glória do Senhor, e o firmamento expõe as obras de suas mãos, e discurso o dia ao que vem depois, e a noite a outra faz saber. Eu abri a parte errada. Eu tinha pego aqui. Pronto. A primeira parte está certa, sabe? Mas a segunda estava estranha. Dá uma olhadinha. Os céus proclamam sim a glória do Senhor, e o firmamento expõe as obras de suas mãos, e discurso o dia ao que vem depois, e a noite a outra faz saber. Perfeita é a lei de Deus, restaura o coração. Perfeita é a lei de Deus, restaura o coração. Seu testemunho é fiel, ao simples dá saber. Do Senhor muito retos são os seus preceitos são, e alegram bem o nosso coração. Céus proclamam sim a glória do Senhor, e o firmamento expõe as obras de suas mãos, e discurso o dia ao que vem depois, e a noite a outra noite a faz saber. Perfeita é a lei de Deus, restaura o coração. Seu testemunho é fiel, ao simples dá saber. Do Senhor muito reto os preceitos são, e alegram bem o seu coração. De um todo eu achei bem legal. É ainda estranho porque ela está ecoando de forma estranha ainda na minha mente, porque eu nunca tinha escutado, né? Mas achei bem legal, achei bem diferente, sabe? Bem diferenciado mesmo que eu achei. E vamos voltar aqui. Hoje, dia 29, ó. Obediência que traz bênçãos. Para quem não sabe, estamos
nos baseando na devocional desse livro aqui, o Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles H. Spurgeon. Esse daqui eu comprei na Ezion, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se Deus quiser, voltaremos a visitá-lo em breve. E o texto base é Deuteronômios 28. Deuteronômios 28. A minha queridinha e a minha de estudo estão aqui, mas eu vou usar essa daqui, a conhecida Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia Católica, tá? Eu gosto de usar Bíblias diferentes para a gente conseguir analisar que o conteúdo da Bíblia ele é imutável, inalterável. Por isso que algumas ideologias, quando falam que precisamos atualizar a Bíblia ou modificar a Bíblia, elas querem agredir o texto base. Apesar das diferentes traduções de linguagem, o conteúdo é inalterável, né? A gente não pega e inventa palavras sobre esses conteúdos. Esses conteúdos eles são únicos e ímpares. Certo? Deixa eu só verificar em Deuteronômio 12, 28. Então vamos lá, Deuteronômio 12, 28. Mas não se preocupa que antes disso faremos a oração. Deuteronômio 12, 28, 27, 28. Ouve com atenção para pôres em prática todas as coisas que te ordeno, para que tudo te corra bem a ti, a teus filhos e aqueles que vêm depois de ti, para sempre. Ordeno para sempre, pois estarás fazendo o que é bom e reto aos olhos de Yahvé, teu Deus. Vamos realizar a nossa oração para que Deus venha falar conosco e vamos orar por aqueles irmãos, né, que estiveram curtindo aqui. Se eu esqueci algum irmão, me perdoe, né? O intuito é não esquecer ninguém, mas, né, a mente é um negócio complicado. Por isso que eu escrevo aqui, às vezes estou uma aberturinha de olho. Oremos então. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado por esse sábado. Apesar do frio, Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e porque temos um local para estar. Te agradeço, ó Pai, pelo advento de Cristo, ó Pai, porque só através da Tua graça é que somos salvos. Te agradeço porque, mesmo sendo o majestoso Rei do Universo, podemos nos achegar a Ti por intermédio de Cristo e com a tradução do Santo Espírito, que clama por nós, por mais que não consigamos falar tudo quanto queremos, Deus. Te agradeço, ó Pai, porque Tu és maravilhoso e Tu completa a Tua glória. Senhor, eu venho interceder agora, ó Pai, pela vida das pessoas, ó Pai, que tem curtido, tem auxiliado, ó Pai, nossos devocionais. Eu venho te pedir agora pela Dona Eli, ó Pai, nossa vizinha amiga da Tamires, ó Pai, nossa amiga aqui em casa, que o Senhor possa estar abençoando ela, Pai, abençoando a sua saúde, ó Pai, possa estar com ela está em uma idade avançada e tem ficado bem, ó Pai, então que o Senhor possa continuar abençoando ela, dando força, dando resistência, Pai, e dando bastante saúde, ó Pai. Senhor, também te peço pelos filhos dela, pela Marceli, pela Marley, pela Márcia, pelo Mauro e pelo Marcos, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, estando com cada um deles em suas famílias, em seus afazeres, e os fazendo prosperar, ó Pai. Abençoa essa família, ó Pai, que é tão querida para nós. Também te peço pela nossa vizinha Vilma, Pai, que sempre tem curtido aqui o canal, ó Pai, que o Senhor possa realizar uma obra na vida dela, possa se apresentar ela de forma íntegra, Pai, e total, e que possamos nos conhecer, ó Pai, em Cristo Jesus. Também te peço pela Luzimar, ó Pai, essa amiga que tem sempre curtido, sempre estado presente quando possível, ó Pai, em nossas lives, pelo amigo Ricardo, ó Pai, pelo seu trabalho, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, em cada uma das fases, das etapas do seu trabalho, o Senhor possa o abençoá-lo, ó Pai. Também te peço pelo Fábio Cariani, o personal, ó Pai, que trabalhou lá na Skyfit comigo, ó Pai. Hoje em dia ele ainda continua lá.
Que o Senhor possa abençoar com alunos, ó Pai, com muita saúde, ó Pai, com muita prosperidade para que ele possa auxiliar a sua família, ó Pai. Esteja com ele, ó Pai, e ele tem sido um servo de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa falar em seu coração, ó Pai, e que ele possa ter a noção, ó Pai, de que precisamos irradiar a mensagem de Cristo. Senhor, também te pego pelo Tiago Felício, ó Pai, um amigo que tem curtido, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, o Senhor sabe. Pelo Di e pela Paula, Pai, que por mais de 2 vezes curtiram nossos vídeos e têm demonstrado, ó Pai, que estão aprovando e nos auxiliando em oração, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los como casal, em seus trabalhos, em seus afazeres, ó Pai, porque essas pessoas, assim como a gente, Pai, trabalham por conta, então que o Senhor possa abrir as comportas do céu e que nunca falte alimento em suas despensas, ó Pai. Senhor, abençoa-nos dessa forma. Pela Silvana Silva, Pai, lá da igreja, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, cuidando do seu paizinho, que o Senhor possa estar com ela, Pai, em cada minuto, Pai, em cada uma das tendências que o Senhor coloca em seu coração, ó Pai, para que ela venha realizá-lo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cristãos de verdade, ó Pai, segundo o Teu querer e Tua vontade. Te peço também pela Babi, ó Pai, pelo Eliandro, pela Carol, por essa família, que o Senhor possa estar com eles, possa estar os abençoando, ó Pai, possa estar os dando ideias, ó Pai, de como angariar mais fundos, ó Pai, possa estar progredindo, possa estar com essa nova fase que a Carol vem entrando, ó Pai, que ela possa pegar um mercado de trabalho acessível a ela, possa encontrar portas abertas, que nunca falte alimento, ó Pai, naquele lar, e que o Senhor os abençoe grandemente para que eles cresçam em Ti. Também te peço pelo Mateus, ó Pai, esse rapaz, o Mateus Simbra, que foi meu aluno, hoje em dia é nosso amigo aqui, que o Senhor possa estar o abençoando, abençoe sua mãe, sua irmã, possa estar o abençoando também nessa etapa, Pai, de entrar no mercado, que o Senhor possa o auxiliá-lo e que as portas possam ser abertas, ó Pai, que possa existir condição, ó Pai, e que também o Senhor possa colocar em seu coração os locais certos para que ele possa panfletar o seu currículo, Deus. Também te peço pelo pastor Nivaldo, Pai, da Igreja Verbo aqui da Taquara, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, eu possa estar com a sua liderança sobre a igreja que é uma sucursal do seu reino, ó Pai, e que o Senhor possa estar dando ideias, estar consolando e o demonstrando, ó Pai. O trabalho de um pastor é muito complicado, a gente conhece, a gente sabe, e a igreja precisa frutificar e crescer, e não adianta a gente querer realizar as coisas com nossas mãos, mas apenas com Tua vontade, Deus. Que não venhamos a ficar parados, ó Pai, mas que venhamos a prosseguir, ó Pai, e realizar a Tua vontade e o Teu querer. Ainda com relação à família do pastor Nivaldo, te peço pela sua esposa, Dona Joana. Ela tem tido alguns problemas e indisposição, ó Pai, problemas que possivelmente são de vesícula, mas que o Senhor possa a tratar, a cuidar e que o Senhor possa curá-la segundo a Tua vontade e o Teu querer. O Senhor dá inteligência aos médicos, ó Pai, mas muitas vezes nós ficamos na mão e na dependência daqueles que nós elegemos, ó Pai, e por muitas vezes daqueles que nem elegemos, ó Pai, mas que a maioria elegeu. E assim vivemos, Deus. Então, Pai, eu te peço que o Senhor proteja a irmã Joana, o Senhor a ajude e o Senhor esteja tocando com as suas mãos ali, ó Pai. Também te peço pela Tamires, ó Pai, por que ela tem enfrentado, Senhor Deus, Tu sabes de tudo, e que o Senhor possa curá-la, ó Pai, e limpá-la, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que esse período que ela está passando, ela não precise, Pai, realizar intervenções cirúrgicas, Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, ó Pai, dessa forma, Pai. E precisamos muito trabalhar, Deus. Abençoa o nosso trabalho, ó Pai. Em nosso trabalho também te peço que abençoe a Kátia, abençoe o Rogério, abençoe o Glauber e o Elvis, essa família, ó Pai, principalmente a Kátia, que tem nos ajudado tanto, tem nos abençoado tanto, Deus. Te peço também pela Dona Angelita, Pai, minha sogra, que o Senhor possa estar com ela, com sua saúde, dando-lhe força, dando-lhe vigor e capacidade, Deus. Da mesma forma, também peço pelo meu pai e pela minha mãe, com relação à saúde do meu pai, que o Senhor possa estar cuidando e o amparando, ó Pai, dando, Pai, a ele novas ideias que ele deva seguir, ó Pai, e a consciência de que a idade por vezes chega e nem sempre dá para fazer tudo aquilo que a gente quer, mas que o Senhor venha abençoá-lo. Também te peço, Pai, para que o Senhor abençoe aqueles amigos, ó Pai, que sempre estão aqui, ó Pai, e às vezes não curtem, mas passam. Então, venha abençoá-los, ó Pai, venha estar no lar de cada um deles, Senhor. Senhor, abre nosso entendimento,
abre nossos ouvidos e nosso coração, Pai, que nossos ouvidos não sejam mocos e que eu fale não daquilo que eu quero falar, Deus, mas daquilo que vem da tua boca e do teu coração, ó Deus. Essa é a verdadeira preocupação que eu tenho quando falo da tua palavra, então que o Senhor venha me auxiliar. Ajuda-nos, ó Pai, e se conosco segundo a tua vontade e teu querer, ó Pai, que possamos revelar mais de ti, do teu amor, e é isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E agora vamos começar, né? Vamos ler novamente, porque... Caramba, eu acho que eu tenho que arrumar uma estante para colocar livro, colocar Bíblia aqui perto. Foi, se não me engano, 12:28, isso aí mesmo. Vamos ler novamente para não nos perdermos e ter total compreensão do texto? Capítulo 12, versículo 28. Ouve com atenção para pôres em prática todas as coisas que te ordeno, para que tudo corra bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, pois estarás fazendo o que é bom e reto aos olhos de Yahvé, o teu Deus. Calma aí, soltou aqui, pronto. Não devia estar muito bem colocado também, né? Mão de alface. E então, a promessa de hoje é guardar e cumprir todas as palavras que foram ordenadas, para que suceda bem a nós e a nossos filhos que vêm depois de nós, ou seja, a nossa geração futura, né? Não é só seus filhos, né? Então, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, a geração futura. Quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Vamos compreender aqui o que Charles Spurgeon estava falando. Embora a salvação não seja pelas obras da lei, as bênçãos prometidas à obediência não são recusadas aos servos fiéis de Deus. As maldições foram removidas pelo Senhor quando ele foi feito em maldição por nós, mas nenhuma cláusula das bênçãos foi revogada. Devemos observar e ouvir a vontade revelada do Senhor, dispensando nossa atenção não apenas a algumas partes dela, mas a todas estas palavras. Não deve haver seleção ou escolha, mas sim respeito imparcial a tudo aquilo em que Deus ordenou. Esse é o caminho da bem-aventurança, para o Pai e para seus filhos. A bênção do Senhor está sobre os escolhidos até a 3ª e 4ª geração, se eles andarem retamente diante do Senhor. Ele fará todos os homens saberem que eles são semente que o Senhor o abençoou. Nenhuma bênção pode vir a nós, ou aos nossos, por meio da desonestidade ou infidelidade. Os caminhos da conformidade mundana e da profanação não podem trazer bem para nós ou para os nossos. Tudo irá bem conosco se andarmos bem diante de Deus. Se a integridade não nos faz prosperar, a desonestidade também não nos fará. Aquilo que dá prazer a Deus trará prazer a nós. Mais uma vez, vamos falando, o que eu acho legal é que não existe nessa devocional de Charles Spurgeon meias palavras, né? Ele pega pesado mesmo, e é certo pegar pesado, porque estamos muito acostumados a um evangelho, por vezes, que não revela que Deus é um juiz. Deus é um juiz justo, e compreenda o seguinte: para que ele seja um juiz justo e misericordioso, ele precisou cumprir toda a norma da justiça sobre Cristo. Cristo levou sobre si toda a norma da justiça. Você certamente não confiaria em um juiz que é apenas misericordioso. Um juiz que é apenas misericordioso, ele anularia qualquer gravidade que a pessoa tivesse cometido. Qualquer infração seria facilmente removida por um juiz plenamente misericordioso. Mas um juiz plenamente justo, esse irá cumprir qualquer ato infracionário, não importando se é grande ou pequeno, da mesma forma. Se todo pecado leva à morte, e leva sobre si o selo do pecado original, qualquer um que pecasse, tanto grande quanto pequeno, morreria. Então, Cristo solucionou isso da seguinte forma: veio até o mundo como homem, como um daqueles que
estaria sobre o jugo, porém ele veio de uma forma diferenciada. Ele vem como homem para levar os pecados do homem, mas ele não vem da descendência do homem. E quando ele chega ao mundo na descendência divina, sendo 100% homem, 100% Deus, ele institui em si mesmo um novo tipo de sacerdócio, um novo tipo de cabeça, um novo tipo de representação, que não tem contato com a representação do pecado original, porque não é descendente direto de Adão. Então, convenhamos, esse ser que chega a nós, que não possui pecado algum, não, em primeiro momento não nos julga como pecaminosos, e sim tenta converter nossos corações. E é nesse ponto que compreendemos de forma tão magnífica como é realizada a predestinação. Alguns ignoram, resistem ao chamado. Para outros, o chamado é irresistível. Quando o chamado se torna irresistível, esse chamado só pode ser a presença de Cristo, a presença de Deus e do seu Santo Espírito em nossas vidas. Por conta disso existe a predestinação daqueles que tiveram um chamado irresistível. Porque o pecado de resistir ao Santo Espírito, ele é levado como um pecado sem perdão. Resistir ao Santo Espírito seria não reconhecê-lo como o próprio Deus, como o próprio benevolente da salvação. Então, quando a gente entende que aqueles que resistem são exatamente aqueles que não foram predestinados, tudo se torna muito mais complicado no sentido de entender que não temos validação alguma com relação à vontade de Deus. E se torna muito mais simples quando entendemos que o poder de Deus e sua soberania está acima de nossa inteligência. Esse assunto foi um assunto que foi discutido durante o século XIV, XV, XVI. Dividiram-se igrejas, dividiram-se teólogos, houve problemas e nunca houve alguém que conseguisse quebrar essa inflexibilidade ou essa tensão criada entre a responsabilidade em nós e o fato da soberania de Deus. O homem é integralmente responsável por tudo aquilo que ele produz. E a soberania de Deus, ela ocorre quando ela reconhece, por meio de sua palavra, que Deus já havia escolhido alguns. Isso é, Deus nos dá a oportunidade de seguirmos a Ele através de seu Santo Espírito. E quando somos selados com seu Santo Espírito, não conseguimos resisti-lo. Então, essa graça, que é imerecida, ela inunda nossos corações. E começamos a realizar o que chamamos de perseverança, ou perseverança na santificação. E aí, o que ocorre com essa perseverança na santificação? O que é dito exatamente em Deuteronômio. Aquele que persevera, aquele que busca de fato viver tudo quanto está na lei, esse será bendito. E por isso temos um outro pensamento com relação a isso. Mas primeiramente vamos voltar aqui. Se não me engano é 22, 23, certo? Um outro pensamento. Vamos ver se é 22, 23. Se não for, eu procuro ali novamente. Não, não é 22, 23. 12, 28. Estou bem longe. (12, 28). Observa e ouve todas as palavras que te ordeno. A perseverança na santificação, ela vem exatamente daí, em observar e ouvir as palavras em que são ordenadas pela palavra de Deus
e pela voz de Deus que está escrita em nossos corações. Isso para que tudo vá bem conosco, mas não só conosco, mas para a geração futura também. Não apenas nossos filhos, mas as gerações que virão depois. O legado que deixaremos para eles tem a ver com nossas escolhas individuais, tem a ver com crermos em Cristo, como confessarmos, como em nosso coração termos a noção de que Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos e levou sobre si os nossos pecados. Além disso, tem a ver com todas as nossas atitudes que temos, porque ouvimos e observamos as palavras. A mudança na sociedade, ela só vem quando ouvimos e observamos. Isso fazemos para que seja bom o futuro. E quando fazemos, é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Dessa forma, quando analisamos a perseverança na santificação, ela se torna algo ímpar e amplamente desejado em nossas vidas, porque a sã doutrina ela é algo que não pode ser negado quando você ouve, observa e pratica as palavras. Então, quando ele fala sobre a lei, por vezes a gente acredita que por sermos salvos pela graça de Deus, nós deixamos a lei de lado, nós deixamos todos os preceitos, ignoramos o fato de que existem livros escritos antes da vinda de Cristo. Porém, o próprio Cristo nos diz o seguinte: não pensei que vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Quando entendemos, nós olhamos para a lei com respeito. Nós não olhamos para a lei com medo de sermos mais culpados, mas todas as bênçãos contidas na lei não foram retiradas, apenas a maldição. E foram retiradas porque a maldição toda recaiu sobre Cristo. Cristo tomou sobre si todas essas maldições, e tomando sobre si todas essas maldições, ele se fez maldições por nós, se fez maldição por nós. Então somos nós abençoados em Cristo, acaso observemos a sua santa lei. A lei, sabemos que ela é subdividida em lei moral, lei específica para o povo e lei geral. Em grande base, para uma pessoa que tem pouco conhecimento ou é um neófito na fé, nascido há pouco tempo na fé, os 10 mandamentos representam aquilo que consideramos como lei para viver. E ela vai muito além do que apenas o que está escrito. Ela é muito superior a apenas o não roubarás, não matarás, não adorarás outros deuses diante de mim. Jesus cria um resumo muito bom, Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E com isso ele não está invalidando os outros, mas porque existem 5 mandamentos voltados para a glorificação de Deus, o qual devemos cumprir, 5 mandamentos para nossas obrigações para com o próximo. Aquele que trata o próximo como a si mesmo, ele jamais vai furtar, vai matar, vai criar uma calúnia. E dessa forma, nós podemos perseguir um objetivo. Dessa forma, nós podemos chegar a um caminho de paz. Caminho de paz esse que só encontraremos quando perseverarmos em Cristo. As palavras de Charles Spurgeon hoje, elas são muito contundentes quando ele fala o seguinte: devemos observar e ouvir a vontade revelada do Senhor e dispensar nossa atenção não apenas em algumas partes delas. Não podemos apenas pegar o Antigo Testamento ou o Novo Testamento e picotá-lo ou recortá-lo em partes que gostamos ou não. Devemos estar sensíveis para mudar nossas vidas e para que haja realmente, como falamos nos dias anteriores, lágrimas de arrependimento. Todas essas palavras são escritas e não deve haver seleção ou escolha, mas sim respeito imparcial a tudo quanto Deus ordenou. Esse é o caminho para sermos bem-aventurados. Esse é o caminho para que o Pai leve a seu filho a bênção. A bênção do Senhor está sobre os seus escolhidos até a 3ª ou 4ª geração.
Isso impacta uma geração. Isso impacta o legado que deixamos para a sociedade. Quando nos convertemos, nós temos a noção de que somos apenas passageiros nesse mundo. E que, se deixarmos de lado as nossas convicções e as nossas crenças na palavra de Deus, certamente as próximas gerações não conhecerão o poder de Deus e a vivificação, senão por nós. Deus levantará pedras, levantará pessoas, porque Deus não precisa de nós. Mas perdemos a significação quando deixamos de honrar a Deus e conhecê-lo. Foi para isso que o homem foi criado, para obedecer, honrar e conhecer a Deus. Por isso que venhamos a tornar-nos fiéis a Cristo, em tempo e fora de tempo também, nos mantendo em oração o tempo todo, porque apenas por oração e por conhecimento podemos estar constantemente intrigados em realizar o bem, constantemente ligados em realizar aquilo que é bom. Para sermos bem-aventurados, devemos estar totalmente ligados na palavra e nas leis e naquilo que Deus tem falado a nós. Agradeço imensamente a cada um dos amigos e irmãos que investem tempo aqui conosco e vamos orar, porque ainda temos um dia inteiro pela frente e que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Oremos, depois eu tenho mais alguns avisos para falar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui, obrigado porque podemos falar de Ti, falar do Teu amor, ó Deus. Senhor, queremos ser bem-aventurados, queremos escolher a bênção. Somos aqueles, ó Pai, os quais o Senhor nos predestinou desde a fundação do mundo. Nós ouvimos a Sua voz, ouvimos o Seu chamado e queremos perseverar em santificação. Queremos realizar, ó Pai, tudo aquilo o quanto é necessário para modificar as nossas vidas, Deus. Por mais que tenhamos que fazer mudanças drásticas, sabemos que não podemos Te agradar se queremos manter tudo aquilo que somos ou que nos tornamos. Senhor, sabemos que devemos abrir mão de muitas coisas e Te pedimos auxílio e ajuda para que venhamos a perder todos os vícios, maus costumes e amizades para com o mundo, não para com outras pessoas que vivem no mundo, mas amizades com a corrupção, com a concupiscência, com o furto, com a cobiça, com as más línguas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos justos. Ajuda-nos, Pai, a sermos íntegros, para que sejamos bem-aventurados, para que falemos do Teu Evangelho com propriedade. Pois que propriedade teríamos se soubéssemos o que falar, mas tivéssemos uma vida totalmente errada? Por isso, Deus, viemos até Ti, humildemente, pedir perdão pelas nossas falhas e ajuda, Pai, para que possamos melhorar em nosso caráter. Que o nosso caráter seja moldado por Ti e não por nós. Que as nossas atitudes sejam moldadas por Ti. Que a Tua mão seja conosco, ó Pai, não apenas para nos abençoar, mas para nos guiar e nos afastar do mal. Ajuda-nos, ó Pai, e auxilia-nos. É isso que eu Te peço e agradeço. Em nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. E também, ó Pai, que a graça de Cristo, ó Pai, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre nós, como em todos os irmãos que foram selados pelo Teu Santo Espírito, escolhidos, ó Pai, desde a fundação. É isso que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, semana que vem, se não me engano, tem 3 vídeos novos para lançar. Fiquei segunda, terça e quarta gravando o dia inteiro. E, além disso, a IBTEC abriu novas turmas para você que quer se aprofundar em teologia reformada. Teologia reformada atualmente tem sido o ramo que eu tenho mais procurado. Tenho orado muito a Deus com relação a futuros que eu tenho que tomar decisões. Também venho pedir a vocês oportunidades que Deus tem nos dado e as portas que Deus abra. Mas
A IBTEC está com promoções ótimas com relação a isso e foi uma das respostas. Vê se não perde tempo, se você gostaria de conhecer um pouco mais. Os cursos não são caros, são bem legais de fazer e você tem todo o apoio. Além disso, tenho pensado em que no futuro a gente pode fazer uma visão de teologia sistemática, né? Isso porque a teologia sistemática, por vezes, ela é perigosa que a gente veja sem acompanhamento. Mas como eu tenho buscado estudar, tenho buscado procurar, acredito que seja bem legal de fazermos um estudo. Talvez não consiga fazer agora, porque eu tenho que agilizar alguns vídeos, né, da história dos batistas, que eu tenho colocado lá no canal, e de Gênesis, né, que eu ainda preciso formular. Se não me engano, eu preciso montar os vídeos de Gênesis 3 e 4. Se eu conseguir dar uma corrida nisso, a gente possivelmente vai tirar um dia da semana para falar sobre isso. Se você tem visto a gente no Instagram, corre lá no Spotify, que a gente também tem lá no Spotify. Toda semana eu regularizo todas as pregações, todas as exposições, todos os vídeos que temos lançado. Se você está no Spotify, segue lá, abre lá no Instagram e coloca @Pedro Suliano. Tem um underlinezinho, é um careca que está com uma luva de boxe. Pedro _Suliano. Que a gente faz as nossas lives diárias não, de segunda a sábado, que domingo é dia de ir à igreja. Baseada nesse livro de Charles Spurgeon, né, essa devocional. E estamos também com um canal no YouTube, Fé Reformada Batista. Quanto ao resto, meus amigos, vamos orando e vamos vivendo, ok? Foi uma ótima semana que passamos juntos e, se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira. Aproveitem o final de semana, orem por nós e é isso que estamos aí. Não esqueça que amanhã é dia de louvar a Deus, como todos os outros dias.